Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe os irmãos, Deus guarde e livre cada um de todo mal. Eu sou o pastor Silvio, eu vou ensinar a palavra de Deus para os irmãos, no tocante de dizer para os irmãos um assunto que é muito importante, é porque esse assunto é você saber esperar, né, a hora de Deus, porque existe alguns protocolos a cumprir da parte de Deus. Então eu vou ensinar para os irmãos o que acontece na nossa vida quando nós estamos na espera e aguardando alguma coisa da parte de Deus. Peço que os irmãos compartilhem com as pessoas que você conhece, né? Como eu gosto de falar, é que juntos nós dois aí estamos pregando a palavra de Deus. Eu ensino os irmãos, manda para lá, você vai receber o galardão da parte de Deus também. E quando você manda essa palavra para alguém, você pode estar tirando pessoas de situações difíceis. E isso, uma hora eu vou dar um testemunho para os irmãos, que já aconteceu nesse grupo, de Deus operar e ligar pessoas até de morte. Então, a palavra é muito poderosa. Ela é que muda o homem, ela é que muda a situação de todas as coisas que o homem passa, de sofrimento, ela muda, né? Então, eu quero ler com os irmãos o livro de Marcos, capítulo 16, no verso 20, que diz assim: E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, operando com eles o Senhor, confirmando a palavra com sinais que o seguiram. Amém. Glória a Deus. Deixa eu dizer para os irmãos, aqui nesse momento foi quando Jesus mandou que os discípulos fossem pregar a palavra de Deus, e que a partir daquele momento, o que nós lemos aqui é que o Senhor já estava cooperando com eles, estava com eles, porque se Jesus não fosse com eles, irmão, não ia acontecer nada. Se Jesus não estiver comigo aqui, não vai acontecer nada. E os irmãos entenderam? Então, toda a obra de Deus, Deus está envolvido, e o Filho dele, amado, também está envolvido, porque a causa do Evangelho foi que ele morreu na cruz no Calvário por nós. Então, essa palavra que nós ensinamos aqui, ela vem da parte de Deus. Então, aquele que tem um coração aberto para ouvir, Deus vai falar. Nós temos que aprender, irmãos, que quando você entrega a vida para Jesus, quando você entregou a vida para Jesus, você, não sei se você notou, eu até hoje já está passando por isso, que aí começou a ter umas lutas, né? As coisas começam a acontecer. Quando você estava lá, eu, bagunçando no coreto, em outras situações, as coisas estavam indo daquele jeito, mas quando você foi para Jesus, algumas coisas mudaram. Algumas coisas aconteceram. Por quê? Aquele que você estava servindo, o inimigo, ele tinha o domínio sobre você e você fazia o que ele queria. A partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, as coisas mudaram. Só que agora começa você a ter lutas. Aí você não entende, você começa a perguntar: por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo? Muitas pessoas até falam do processo que nós temos que passar, e é verdade, né? Eu quero dizer para os irmãos que quando nós vamos para Jesus, algumas lutas vêm, porém o Senhor está conosco. Nós lemos no texto aqui que ele, ali com os discípulos, ele estava cooperando, e até hoje ele coopera com nós, nos guardando, nos levantou do mal, porque nós entregou a vida para ele, agora ele é o Todo-Poderoso, ele nos guarda. Os irmãos estão entendendo? Entregar a vida para Jesus, de cara, eu quero dizer para os irmãos que acontece algo interessante. Você entregou a vida para Jesus, aí vem os problemas, aí você começa a ter aquelas lutas, você não entende por que você tem que ir numa igreja para ouvir a palavra, porque a palavra vai te alimentando e você vai manter na presença de Deus, você vai aprendendo, né? E você vai manter na presença de Deus. E eu quero dizer para os irmãos também, quando você vai para Jesus, é porque você está numa situação difícil. Como eu, quando fui para Jesus, eu estava numa situação muito difícil. Eu estava morrendo de amores por Jesus? Não. Porque eu fui porque alguém falou: se você for, vai conhecer ele e sua vida vai mudar. Eu não estava morrendo de amores, porque eu não conhecia ele ainda. Eu entreguei minha vida para Jesus e agora eu tinha que conhecê-lo. E para conhecer ele, tinha uns processos que eu tinha que passar. Que é a minha persistência de ficar na presença dele. Para ter a mudança de muitas coisas na minha vida. Porque eu não tinha esperança,
as coisas não estavam boas, então eu precisava ficar na presença dele. E esse processo que passou, ele foi passo a passo, irmão. Eu faz 40 anos, que vou para 41 anos de fé, eu quero dizer para os irmãos que é um passo a passo. Às vezes você está querendo que já as coisas aconteçam para você ontem, é um passo a passo. Ah, sei lá, mas então Deus não quer abençoar? Quer, mas Deus sabe o nosso passo a passo. Para não te perder você, para não me perder, Deus dá o passo a passo. Às vezes quando você está aí, a situação está difícil, e você ora ao Senhor pedindo, Ele não vai deixar você perecer, Ele não vai deixar você sofrer, a sua luz não vai cortar, você não vai faltar comida, Ele guarda. Só que Deus tem a maneira de trabalhar que ninguém entende, nem eu entendo, é que se Ele não deixar você passar pelo processo, você não vai ficar na presença dEle. Você vai deixar a fé e você volta para o mundo. Então, às vezes, tem gente que demora um tempo, outros é mais menor tempo, mas a maioria tem que passar pelo, como diz, pelo crivo ali. Tem que sentir alguma coisa. Por quê? Não é fácil. E Deus sabe, porque Ele sabe lá na frente, Deus já sabe quem será salvo. Ele sabe se você será salvo, se eu serei salvo. Nós estamos caminhando. Até eu admiro muito o apóstolo Paulo, que ele fala assim, eu ainda estou aguardando. Quer dizer, mesmo ele sendo um dos maiores pregadores das epístolas, ele não tinha alcançado. Então eu quero dizer para os irmãos que às vezes você não está entendendo algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. E eu quero dizer para os irmãos que isso é um processo que está acontecendo para você chegar lá e alcançar. Muitas coisas na nossa vida nós temos que aprender que é o passo a passo que leva você a ficar firme na presença de Deus. Em qualquer situação, você não vai pegar um peso de 200 quilos sem antes você passar por 10, 20, até você chegar lá e estar podendo levantar 200 quilos. Os irmãos entenderam como é um processo na nossa vida?